falso profeta. Falso profeta. Porque no capítulo 13 de Apocalipse, e eu quero retratar aqui algumas partes que já mencionei, mas no versículo 3 de Apocalipse 13 diz assim: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguia a besta. Já esclarecemos aqui que a Bíblia usa esses termos se referindo a animais ferozes, para dizer que o anticristo virá como uma fera muito feroz, e uma fera de 7 cabeças. Não é um monstro, não é um monstro de 7 cabeças, mas alguém que virá com aliados, e esta referência diz respeito ao que já aconteceu neste mundo no passado. Porque diferentemente de alguns ensinos que dizem que essas 7 cabeças são os imperadores de Roma, eu entendo que o que João está dizendo aqui tem relação com o que Daniel, profeta Daniel, falou lá no Velho Testamento, um livro profético, há mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, há mais de 2500 anos. E João, possivelmente nos anos 90, quando exilado na ilha de Pátimos, ele tem uma visão semelhante à de Daniel. E por esta razão ele diz que vê uma besta com 7 cabeças e uma das cabeças fora ferida. Significa que no reino do anticristo ele virá com outras nações, com outros líderes poderosos. Um desses líderes, no decorrer da história, se enfraquece, perde força, mas depois ganha poder, ganha força novamente, e isto nós temos visto acontecer ao longo da história. E uma das razões pelas quais eu entendo que estas 7 cabeças são referências a grandes impérios que já dominaram o mundo, porque se você prestar bem atenção, desde o Império Egípcio, o grande império, primeiro grande império, nós tivemos até o Império Romano, 6 impérios dominando o mundo. Sempre houve um desejo do ser humano de dominar o mundo. O Império Egípcio, depois do Império Egípcio, o Império Assírio, depois do Império Assírio, o Império da Babilônia, depois do Império da Babilônia, os impérios Medo-Persa, depois da Pérsia, o Império Grego, depois do Império Grego, o Império Romano. E João retrata tudo isto, dizendo que Satanás está no comando, e ele tem cabeças, ele tem imperadores, ele tem reis, ele tem presidentes, que caminham aliados com o projeto satânico de enganar a humanidade. E é interessante, eu quero que você, que gosta de passear na Bíblia, abra no capítulo 2 de Daniel.
capítulo 2 de Daniel, que é um livro profético, como profético é o livro de Apocalipse, o livro de Ezequiel. Olha o que diz aqui: Nabucodonosor tem um sonho terrível. Ele sonha com uma estátua enorme e ele fica intrigado porque não sabia o que significava aquele sonho. E Daniel então interpreta aquele sonho de Nabucodonosor. Aquela estátua enorme tinha cabeça de ouro, peitorais de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e dedos em parte de barro, em parte de ferro. E aí Daniel, ele explica para o rei o sonho, ele interpreta o sonho. No verso 32 do capítulo 2 de Daniel, ele diz assim: a cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isso, diz Daniel ao grande Nabucodonosor, estavas vendo isso, quando uma pedra se soltou sem o auxílio de mãos. Eu quero que vocês gravem esse texto para o final da mensagem. Uma grande pedra se soltou sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Nós vamos voltar a esse texto. Porém, continuando no capítulo 13 do livro de Apocalipse, essa primeira parte diz respeito a uma besta que surgiu do mar, ou seja, um líder que surge do meio do povo, um líder então político, um líder político. O anticristo será um líder político, surge do meio do povo. O verso 5 diz assim: à besta, ou ao anticristo, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Porque esta é uma profecia que se cumprirá no período da grande tribulação. Não precisa ser bom em matemática, 42 meses significa 3 anos e meio, que será o tempo da grande tribulação. 3 anos e meio. E o texto então profeticamente diz: a este líder denominado de anticristo foi dado poder, não poder de Deus, mas poder satânico, para falar com arrogância, para blasfemar, e foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. Verso 8: todos os habitantes da terra adoraram a besta. Olha o que o texto está dizendo: os habitantes da terra vão adorar o anticristo, vão adorar aquele que virá no lugar de Cristo. O papel do diabo é enganar. Vocês viram na abertura das Olimpíadas o que aconteceu. Foi estarrecedor. Porque uma das imagens é um cavalo branco que surge exatamente da água.
Aquele cavalo branco vem no rio Sena. E quando você abre a palavra de Deus, aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 6, e eu acredito que tudo isto, além de blasfêmia, é um anúncio de que o tempo do fim está próximo. Porque aqui no capítulo 2 vai dizer assim, olha o verso 1 e 2, capítulo 6. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem. Começa a acontecer então o fim dos tempos. Olhei, João está dizendo, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Muitos teólogos, inclusive, confundem, achando que é Jesus. Não é Jesus, é o anticristo. Virá montado num cavalo branco, isso é um símbolo. Porque hoje nós entendemos de carro, de avião, eles não tinham isso, eles conheciam o que era cavalo, o que era camelo. Virá com grande velocidade, virá com grande poder, e virá com arco na mão, armamento. Foi-lhe dado uma coroa, porque o anticristo vai enganar a muitos, como se realmente fosse o Cristo Messias. Porque uma das teses dos judeus para não crer em Jesus é que eles dizem: Jesus não pode ser o Messias porque ele morreu. E para nós o Messias, ele virá triunfante. E eu volto ao capítulo 13. Novamente o versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão o anticristo, a besta, a saber, todos quem? Todos quem? Todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Serão enganados aqueles que não creem em Jesus. Serão enganados aqueles que lamentavelmente não deram ouvido à palavra do Senhor. Porque este anticristo, diz o versículo 12 assim, ele virá com todo o poder, ele exercia toda a autoridade, ou melhor, vou voltar um pouquinho aqui o versículo 11, porque João agora vê surgir uma nova besta, um novo animal. Porque como disse no último domingo, do mesmo jeito que temos a Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no mundo das trevas tem o dragão, uma referência a Satanás, a besta, o falso profeta e o anticristo. Uma trindade maligna. E é por isso que aqui nesse versículo 11 agora mostra a segunda besta. Uma sai das águas, do mar, multidão. A outra sai do meio religioso. E nós temos visto, tanto no meio político, um distanciamento tremendo de Deus. Praticamente a Europa toda hoje, onde foi berço da reforma protestante, não existe mais pessoas que creem no nome de Jesus, com poucas exceções.
igrejas fechadas, transformadas em bares, boates e mesquitas. Não estou falando isso de ouvir dizer. Eu visitei muitos países. Eu fui à Suíça, eu não encontrei uma igreja evangélica para entrar nela. Eu fui à Inglaterra, eu fui à França, eu fui à Bélgica. As igrejas que existem são diminutas. E os líderes políticos completamente incrédulos, defensores de políticas que contrariam a vontade de Deus. Então nós vemos no lado político uma decadência, mas e do lado cristão? Do lado evangélico mesmo tem acontecido. E por esta razão o texto aqui diz: vi outra besta que saía da terra. Essa besta da terra é um líder forte, religioso, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. O cordeiro dá a ideia de alguém religioso, que fala com mansidão, com temperança, mas na verdade a sua fala é como dragão, porque virá com o espírito de Satanás. E o texto diz assim no verso 2: exercia toda a autoridade da primeira besta. Esse líder anticristo tem todo o poder, mas ao falso profeta será lhe dado poder semelhante, para enganar. Por isso o texto diz: exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ferimento mortal eu já mostrei para vocês que significa um dos grandes poderosos de alguma nação perdeu poder, mas tornou a readquirir poder entre as 7 forças que virão com o anticristo. Agora você vê o que o texto está dizendo. Surgirá da mesma forma que haverá um líder mundial que se tornará o anticristo. Haverá também um líder religioso mundial. Tudo caminha para que isso aconteça. E vai fazer com que os religiosos aceitem o anticristo como se fosse o Cristo. Agora eu pergunto para vocês: não é uma verdade que nós olhamos para os lados e já vemos engano em todas as partes? No meio religioso, quanto engano! Quanto engano existe no meio religioso! E João está reafirmando isto. Esse líder virá com muito poder. Verso 14: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, esse líder religioso vai realizar milagres. Tem gente que acha que milagre só vem de Deus. Não, vem do diabo também, gente. Vem do diabo também. Esse líder religioso, com o poder de Satanás, vai fazer milagres. Foi-lhe permitido realizar em nome da primeira besta, do anticristo. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Simbolicamente, como se esse líder tivesse perdido o poder, reagiu, queria o poder e agora recebe uma estátua e as pessoas adoram essa imagem. Isto não é de estranhar, porque já no tempo de João, no Império Romano, os imperadores eram adorados. Tanto é que a palavra Senhor no grego, Kyrion,
É a mesma palavra dirigida aos imperadores e a Jesus, o Senhor. Então, meus amados, o que esse texto da palavra do Senhor está nos mostrando é que vai ser um tempo muito difícil, pior do que o que nós estamos enfrentando. O versículo 17 diz assim: para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Vai chegar um tempo que ninguém vai poder comprar ou vender, a não ser aqueles que estejam sob controle. Isso já acontece em alguns países. Você vai hoje aos Estados Unidos, e quem pretende viajar aos Estados Unidos, você não paga mais com dinheiro. Você só paga digitalmente. E não demorará muito para a humanidade ter alguma moeda digital. O ser humano já é vigiado em qualquer parte que estiver. Já está sob controle. E o texto diz assim, verso 18: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Então não é número de país, não é número de alguma tendência que vai surgir, é número de homem. É algum líder que vai se colocar no lugar de Jesus. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Há muitas controvérsias sobre este número, mas para mim esse número representa uma coisa: 666. O número 6, ele está aquém do número 7. O número 7, 777, perfeição completa, santidade, pureza. O número 6, malignidade, engano, mentira. O nome desse líder será engano. O nome desse líder será mentira. Eu tenho muito a dizer, mas eu vou voltar ao capítulo 2 para a gente encerrar de Daniel. Os crentes precisam estar preparados. Os crentes precisam estar preparados. Porque esse será um tempo difícil para a igreja. Há os que afirmam que antes da grande tribulação, Jesus vai arrebatar a igreja. Mas há os que afirmam que a igreja vai passar pela grande tribulação, e eu sou mais propenso a aceitar que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque sempre passou por tribulações. Mas uma coisa vai acontecer naquele tempo, e por isso eu volto ao capítulo 2 de Daniel, porque o texto de Daniel, quando ele explica sobre a estátua, ele diz no verso 34, estavas vendo isso? Daniel está dizendo para Nabucodonosor, você estava vendo essa imagem, quando de repente uma pedra se soltou sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Esses pés de barro misturado com ferro é o que sobrou do Império Romano, os países, os reinos que se estabeleceram na Europa, mais frágeis. Mas neste versículo 35 vai dizer assim: então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze. Essa pedra que se soltou sem o auxílio de mãos,
quando os impérios deste mundo dominavam, e ele está vendo o império do anticristo dominando, esmagando. E Daniel diz: mas eu vi uma pedra que se soltou sem o auxílio de mãos, chocou contra a estátua, ou seja, chocou contra todos os impérios humanos dominantes, e esses impérios se tornaram pó. Você olha para a história no passado, você não vê absolutamente nada mais, mas no futuro mesmo acontecerá. E o texto continua e diz assim: o vento os levou, não se achou lugar algum para eles. Os impérios do passado desapareceram, o vento os levou, mas a pedra que feriu a estátua se fez uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, esta é a interpretação. Esta pedra tem nome. Esta pedra tem nome. Porque assim como os impérios no passado poderosos desapareceram, haverá o grande império do anticristo, e quando ele estiver dominando toda a humanidade, a pedra virá, porque essa pedra se chama Jesus Cristo. E a pedra esmagará todo o poder do mal. É isto que a palavra de Deus nos diz. Por isto, quando Pedro prega logo após o dia de Pentecostes, o grande sermão que Pedro pregou está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro diz: ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, mas a pedra rejeitada se tornará pedra angular. O poder do mal será esmagado, amados, porque Jesus virá exatamente no momento crucial, quando tudo parecerá estar perdido. Ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para governar para todo sempre. E aí é que eu acredito que diz a Bíblia: o remanescente será salvo, porque os judeus presentes aí então vão receber Jesus como Messias que eles rejeitaram. Quantos têm rejeitado essa pedra que se chama Jesus? Os judeus o rejeitaram e ainda hoje muitos o rejeitam. Mas ele veio como Salvador, por isso morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, está vivo no céu como nosso intercessor. Mas um dia ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não faz parte de uma religião, você faz parte de um reino. E o Rei se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.